Pessoal, para o cálculo do índice de diversidade de Shannon, tá? A gente utiliza o número de indivíduos de cada espécie na área. Então aqui a gente tem a tabela da fitociologia que a gente fez no vídeo anterior, mas antes a gente usou aquela planilha, né? Aquela planilha dinâmica, onde a gente tinha aqui as parcelas, né? Parcela um, 2, 3 e o total geral. O total geral é o que a gente vai estar utilizando, porque o total geral nesse caso é o número de indivíduos de cada espécie. Então eu vou copiar, vou colar ele aqui, ó. Vou colocar N, né, número de indivíduos, só para a gente fazer perfeitinho aqui. Para você calcular o índice de diversidade de Shannon, tá? A fórmula está aí para vocês. Você tem que ter alguns passos, tá? Primeiro você vai calcular o logaritmo neperiano de PI. Ixi, Wagner, de novo esse PI, né? Aí fica difícil, né? Mas na verdade o PI, pessoal, você já até calculou, tá? O PI, ele é o número de indivíduos daquela espécie dividido pelo total, tá? Total de indivíduos que você amostrou ali naquela área. Total de árvores, no caso, tá? Então, PI é isso, ok? Vou dar um Enter aqui. Vou arrastar, porque aí eu fiz para todas as espécies. Mas muito cuidado, tá? Se eu fizer simplesmente assim, sem tomar uma pequena precaução, e essa precaução é colocar aqui os cifrões, tá? Antes e depois das colunas, isso pode dar problema. Wagner, não seria muito mais fácil eu simplesmente vir aqui e dividir por 35, que é essa soma? Pode fazer também, tá? É porque aqui eu quis usar a função soma, que a gente usa bastante, e para mostrar essa possibilidade desse erro, tá? Não tem nada demais, não. Calculamos o PI e agora o LN de PI. A fórmula do logaritmo neperiano no Excel, que é o LN, é LN. Aí ele vai aparecer as fórmulas possíveis. É a primeira, tá? É a LN mesmo. E você coloca aqui. Então tá feito. Não se preocupem com esse número negativo, tá? E agora você vai fazer o PI vezes o LN de PI. Então você vai fazer simplesmente PI vezes LN de PI, tá? E aí a gente tem aqui, quando a gente arrasta, já tem o cálculo para tudo. Mas o índice de diversidade de Shannon, como você pode ver aí, é o somatório disso aqui, ó, tá? É o somatório de PI vezes LN de PI. Então aqui, o índice de diversidade de Shannon, que comumente, tá, ele é chamado de H', ele vai ser igual a essa soma aqui, tá? Wagner, mas o índice de Shannon nos trabalhos nunca está negativo. Por que está negativo? Na verdade, o índice de Shannon, pessoal, ele é um índice de bagunça, tá? Ele é um índice que mede o quanto que aquela amostra está bagunçada, está diversa, tá? Então, o negativo tanto faz. E o índice ele é expresso, na verdade, em módulo, tá? O pessoal multiplica por menos um esse valor aqui, ó, vezes menos um e sai o resultado positivo. Então, quando você calcular o índice de diversidade de Shannon, lembre-se disso, tá? De multiplicar por menos um, para que o resultado saia em módulo, tá bom? 2,23 é um resultado geralmente baixo, é considerado uma baixa diversidade. Nesse caso, por que deu uma baixa diversidade? Porque eu estou usando só um exemplo hipotético, tá? Cerrado comumente chega próximo a 3, até ultrapassa 3, já com uma diversidade maior aí, tá? Então, o índice de diversidade de Shannon é assim que calcula, sem muito mais delongas, tá? Mas, Wagner, e a equitabilidade, tá? E a equitabilidade? O pessoal chama aí muitas vezes de J, né? A equitabilidade, pessoal, antes de você calcular ela, você tem que calcular o índice de diversidade máximo que aquela área teria. Como assim o índice de diversidade máximo que aquela área teria? É mais ou menos como se todas as espécies tivessem o mesmo número de indivíduos, tá? E para você calcular isso, você faz o ln, logaritmo neperiano, no número de espécies que você tem na área. Nesse caso aqui, o número de espécies que eu tenho na área é 14. Então, o índice de Shannon máximo para essa área, né, para essas três parcelas que a gente analisou, seria logaritmo neperiano de 14, que são 14 espécies. Então, nada mais é do que o logaritmo neperiano da riqueza de espécies, tá? Que você amostrou aí numa determinada área. Esse daqui é o que a gente chama de
Hmax não é ainda a equitabilidade. O que é a equitabilidade? Ela vai ser o índice de Shannon dividido pelo Shannon máximo que a área poderia ter, tá bom? E aí a gente tem a equitabilidade. O que acontece com a equitabilidade? Infelizmente, a equitabilidade ela acaba mudando pouco. O pessoal considera que maior que 0,8 já mostra que a área tem uma boa equitabilidade. Só que isso é um problema, né? Porque esse valor acontece porque você tem muitas espécies, mas são muitas espécies com poucos indivíduos, tá? Mas é um índice aí plausível de você utilizar, plausível de você fazer uma discussão em cima dele. E os relatórios técnicos trazem o índice de equitabilidade. Tá? Vou escrever equitabilidade aqui, ó. E vou escrever Shannon aqui, ó, só para vocês terem guardados isso, tá? O nome e a sigla junto. Então, assim, são dois índices relativamente fáceis de você calcular, mas quando você olha a fórmula, você dá um sustinho, tá? Eu já fiz um vídeo sobre a interpretação do índice de diversidade de Shannon, já fiz um índice sobre a interpretação da equitabilidade, então essa aula aqui é só para resolução aqui desse exemplo hipotético.